em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todos nós vivemos sob o regime da lei. Por exemplo, foi decretado agora a onda roxa em Belo Horizonte e na região metropolitana, e assim vai ser necessário fechar novamente os estabelecimentos, evitar aglomerações, trabalhar depois das 20 horas, enfim. Há uma lei, há uma normativa. Há muitas outras leis que nos regem. Na sociedade civil nós temos um conjunto de leis. Na igreja nós temos um outro código de leis, o Código de Direito Canônico. No seu trabalho vocês têm umas normas que precisam ser cumpridas. Na sua casa, ainda que não tenha sido escrita, há um conjunto de determinações normativas que precisam ser respeitadas. Jesus não veio para isentar-nos de leis. E a lei, ela não é para tolir a nossa liberdade, muito pelo contrário. A lei só existe para coibir aqueles que querem fazer com que o seu direito prevaleça sobre o direito do outro. Não é verdade? Se não existisse lei, cada um faria o que bem entenderia na cabeça. E aí existe um problema. A lei em si mesma, ela não tem força para nada. Você pega a lei, sei lá, que você deve, por exemplo, pagar os seus impostos. Se essa lei continua escrita num papel, ela por si só não tem efeito. A lei precisa ser transformada em ação. Ao ler isso, você reconhece-se ali como um devedor, como alguém que precisa cumprir aquela normativa, e aquilo passa a fazer parte da sua vida. Bom, nós não vamos ficar livres de leis, porque a lei, no fundo, visa, por mais, desculpa falar assim, por mais imbecil que seja a norma, no fundo, ela está tentando fazer com que nós tenhamos uma vida com dignidade. Ainda que quem legisle não tenha consciência disso. Faz todo esse discurso filosófico da lei para a gente entender que além da lei humana há uma lei superior, que é a lei que Deus deu a nós para serem cumpridas. E como diz o autor do livro do Deuteronômio, essa lei por si só, ela supera toda e qualquer outra lei. Nesta lei, nós encontramos vida. É uma lei que ultrapassa até mesmo os limites, porque nesta lei nós encontramos aquilo que é o essencial. Percebemos o zelo, o carinho, a atenção. A lei de Deus não é simplesmente para que eu e você vivamos bem aqui neste mundo. Mas a lei que Deus prescreveu e que está gravada no nosso coração é uma lei que nos faz viver bem para toda a eternidade. Ou melhor,
é a lei que nos garante a eternidade, porque nos garante a vida dele. E aí é que está. Nós, muitas vezes, somos muito rápidos, muito ágeis para cumprir os preceitos que os homens nos determinam, mas temos morosidade para fazer a vontade de Deus. Nós aceitamos muito fácil as determinações humanas, mas temos resistência para aceitar a lei de Deus. E às vezes tentamos até com pretextos falar assim: eu não preciso de lei divina, nada. Isso é um pretexto que a igreja inventou para coibir minha liberdade, para fazer com que eu me sinta menor. Quando nós ouvimos o evangelho de hoje, nos escandaliza ouvir Jesus dizendo assim: não pense vocês que eu vim abolir a lei, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Na cabecinha nossa, talvez por um excesso de teologia paulina, nós entendemos equivocadamente que Jesus veio para acabar com a lei, né? Só que muito pelo contrário. Nós entendemos na pessoa de Jesus que a lei não nos salva, que a estrita observância da regra pela regra não nos garante vida e não dá vida nem nesse mundo nem na vida eterna. O que importa é o espírito da lei. E é por isso que Jesus diz, ele não veio para abolir a lei. E qual é a lei que nós precisamos cumprir? A lei que Jesus nos dá é uma só, é o mandamento do amor. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, diz o Senhor na última ceia. Amai-vos uns aos outros, como eu, o Senhor, vos amei. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes mutuamente. A lei que Jesus traz em si e pratica é a lei do amor. Contra esta lei não existe prescrição humana nenhuma, normativa nenhuma que nos impeça de vivê-la. Mas Jesus eleva o cumprimento da lei divina, justamente porque nele nós vemos a perfeição da lei. Se a lei dizia não matarás, em Jesus nós vemos não somente isso, mas percebemos a beleza de continuar vivo e de dar vida aos outros. Jesus amplia a lei. Se nós pensássemos viver um tanto quanto laxistas, Jesus se torna um tanto quanto mais rígido, porque os versículos que seguem a este capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus leva o trem puxa mais a rédea ainda. Porque ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, quem se encolerizar contra seu irmão, quem tiver ódio contra ele, já está digno, já está passível da condenação do sangue desse homem. Não cometerás adultério, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração? Vejam, Jesus nos ensina algo muito profundo, que não é a ação que nós praticamos que vai nos salvar, mas é o coração. De nada adianta fazer o bem, se o que me move a fazer o bem é simplesmente um pretexto de parecer justo, de parecer honesto, de ficar bem na fita. De nada nos adiantará a estrita observância da lei, se isso não me aproxima de Deus e não me torna mais santo. Porque a lei, ela é sim para nortear as nossas ações, mas muito mais é para ela nos ensinar uma prerrogativa muito maior, que é a prerrogativa do amor. Por isso ele não veio para aboli-la, muito pelo contrário, ele veio para mostrar que aquele que vive realmente o amor é capaz de viver qualquer lei, porque entendeu a essência da coisa. E é por isso que nós estamos aqui hoje ouvindo estas palavras. Não para que nós, com um sentido moralista, vejamos o tanto quanto ainda nos incomoda viver sob um regime de alguém, ainda que esse outro seja Deus.
Não estamos aqui simplesmente para falar, devo fazer isso ou não devo fazer aquilo. Mas nós estamos ouvindo hoje que nós precisamos aprender em Jesus e com Jesus o que é realmente ser cristão e viver a lei do amor. Porque, caso contrário, nós não conseguiremos alcançar a vida. Porque a vida que Deus nos dá não vai ser alcançada pelos bens que você fez às pessoas, não vai ser alcançada pelas práticas externas do seu jejum, da sua penitência, mas vai ser alcançada quando isso começa hoje, dentro de mim, a fazer efeito, a me mudar de dentro para fora. Essa lei precisa estar gravada não em tábuas de pedra, como foi no Monte Horebe, onde Deus deu a Moisés o decálogo. Esta lei precisa estar gravada numa coisa muito mais dura do que muita rocha, que é o nosso coração. Se a gente realmente quer viver bem o tempo da quaresma e experimentar a profundidade do amor de Deus, deixemo-nos hoje num sincero e profundo exame de consciência, que Ele nos mostre a essência pela qual nós estamos buscando. O que é que move as minhas ações? O que é que lá atrás está me empurrando para fazer o que eu faço? É ser realmente uma pessoa santa? Ou é simplesmente para ganhar fama, para ganhar dinheiro, ganhar poder? Para ganhar um título que às vezes lutamos tanto por ele. Ah, fulano é uma pessoa boa. Cuidado, meus irmãos. Podemos ser bons para os outros, para despistar uma indisplicência nossa no interior. Podemos salvar muitas pessoas com nossas ações e continuar com o coração distante da verdadeira salvação. Por isso, quando hoje nós somos convidados a olhar para Jesus que diz: eu não vim para abolir a lei, mas vim para levá-la à plenitude, à perfeição, nós precisamos ser sinceros conosco e perceber a pouca vergonha que às vezes nos ronda e vermos o quanto às vezes nós achamos pretextos, até mesmo na lei, para não viver a essência da lei, que é um amor que dá vida. E olhando para Jesus, aprender realmente. O que importa não é o que a lei produz e nem o que eu faço. O que importa é a vida que eu obtive por meio da lei, na prática do amor. Porque eu aprendi a fazer o bem, não porque alguém pede que eu faça o bem, não por medo de ser condenado à prisão, não por medo de ser lançado no inferno. Eu aprendi a fazer o bem porque eu aprendi com Jesus o que significa amar. E esse é o espírito da lei. Essa é a intenção pela qual nós lutamos para fazer o que precisamos ser feito, por amor e no amor. Que Ele nos ajude nesse processo nosso de conversão quaresmal, para que a nossa vida se conforme à sua lei, que é o amor. Não simplesmente por um rubricismo estéril, mas para vivermos a santidade indispensável no nosso mundo e tão urgente para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.